Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia, bom dia. Beleza, David? Bom dia, professor. Beleza. E o senhor? Bom, tudo em ordem. Ó, já te deixei co-anfitrião. Você e o André, né, que normalmente... Sim, eu já tô acostumado já. O bom me explora toda vez, então eu me acostumei. Normal, normal. Tá bom, cadê o povo? O povo tava animado na aula do Ricardo aí? Acordaram cedo? Eu tava esperando mó chuva, mó tempo ruim. Falaram que o tempo ia ficar horrível. Mas, meu, nem tá tão ruim assim, né? Achei que ia estar mais frio hoje. Ah, professor, tinha 22 pessoas, se eu não me engano, ou 20 na aula do Ricardo. Pô, tá ficando preguiçoso, hein, minha gente? Pelo amor de Deus, hein? Tudo bom, Felipe? E aí, professor, beleza? Beleza. Tô organizando aqui o bate-papo num canto, a sala de espera no outro. Semana passada eu terminei todas as bases. Terminei, né? Falei de Sim, tudo. Que aí eu fiz os exercícios com vocês, né? Deu tempo até de fazer todos. Foi produtivo semana passada. Ó, tem a Noel, a Bruna, a Yane. A gente já tá quase chegando nos 20, olha lá. 16. Deixa eu... Vai admitindo aí, eu vou achar a página. 228. Então, ó, deixa eu mandar no grupo aqui para todo mundo. Hoje a gente vai falar de sais, gente. Ó, já tem 21 participantes. Deve estar nessa pegada. O povo que acordou já está aí. Bom, semana passada, semana retrasada e na outra ainda, nós estávamos falando de algumas funções orgânicas, tá? Funções inorgânicas. Então a gente já falou de ácido e base. Existe uma característica fixa para os ácidos. Ácido é toda substância que dissolvida em água libera como único cátion o H+, pelo menos essa é a definição lá do Arrhenius. E a base é toda substância que dissolvida em água libera como único ânion OH-. Tá? Essa é a definição para Arrhenius para essas duas, né, para esses dois grupos inorgânicos. O sal, na verdade, é o produto da reação entre esses dois componentes. Então, quando a gente tem um ácido, e sei lá, vamos pegar um ácido genérico, a gente vai ter alguém do tipo HX. Esse ácido genérico do tipo HX vai reagir com uma base. E a base, de forma genérica, é um MOH. A quantidade de ácidos aqui, a quantidade de OH aqui, né, de hidroxilas, vai depender de um monte de fatores.
Então, nos ácidos, os ácidos oxigenados principais, é bom vocês lembrarem essa quantidade, né? Nos ácidos não oxigenados, se você até pensar na ligação, na quantidade de ligações covalentes possíveis pelo elemento, você até consegue prever quantos Hs vai ter. Então, sei lá, o Cl tem 7 elétrons, então ele só quer fazer uma ligação covalente, então vai ficar HCl. O enxofre tem 6 elétrons, então ele quer fazer 2 ligações covalentes, então vai ficar H2S. Então, para os ácidos não oxigenados, você até consegue prever pelas ligações covalentes. E nos oxigenados, você precisa conhecer pelo menos os principais. Na base, não. A quantidade aqui de OH na base é equivalente à carga do cátion, à carga do metal que está ali. Essas duas formas genéricas também vão reagir de forma genérica e vão produzir água. Gente, a coisa mais importante numa neutralização, vai produzir água, ponto. Por quê? Eu não ensino a balancear a reação de neutralização. Gente, se você conseguir montar água, você vai terminar com uma reação balanceada, você vai terminar com as quantidades corretas de cátions e ânions e assim por diante. Então, qual é a sua preocupação numa reação de neutralização? Uma reação que a gente vai aprender na aula de hoje. Produzir água. Ah, mas além da água vai sobrar o quê? Vai sobrar sal. Ah, mas a aula hoje não é de salinificação, de produção de sal. Isso, e a água é muito mais importante, porque é ela que vai te ajudar a balancear essa coisa. Como que eu vou produzir água? Cada ácido em solução aquosa libera íons H+. Toda base em solução aquosa libera íons OH-. E é esse H+ e esse OH- é que vai produzir água. Tanto que, em alguns lugares, você vai ver a reação de neutralização como sendo essa reação aqui, ó, que a gente chama de fórmula iônica da neutralização. Gente, o cátion e o ânion que estavam em solução vão continuar em solução. Vai continuar o X- e o M+. Eles vão continuar em solução. Então, eles não vão sofrer alteração nenhuma. O cara aqui que estava em solução aquosa, continua aqui em solução aquosa. O cara aqui que estava em solução aquosa, continua aqui em solução aquosa. Então, o cátion e o ânion do ácido da base não sofrem nada. Eles estavam em solução aquosa e eles continuam em solução aquosa. Então, qual é a real reação? Qual é a reação que realmente acontece nesse processo? O H+, cátion H+, se junta com o ânion OH- para produzir água. Gente, tudo isso no meio aquoso, né? Ó. Aquoso, tudo aquoso. Então, o que é uma reação de neutralização? Nada mais do que H+ reagindo com OH- para ficar água, para produzir água. Então, a gente chama essa reação de neutralização. Por quê? Porque depois dela, os íons H+ não estão mais livres na água, não estão mais na forma aquosa, e os íons OH- não estão mais livres, não estão mais disponíveis lá para o meio. Eles formaram água, um composto molecular, um composto covalente. Então aqui, né, se a gente pode dizer isso, é o processo inverso da ionização. A ionização é quando um composto molecular, um composto covalente, produz compostos iônicos. Aqui na neutralização é o caminho inverso. Você tem compostos iônicos produzindo um composto molecular. Tranquilo isso? Todo mundo já deve ter visto, sei lá, milhares de vezes uma reação de neutralização. Eu quero que vocês mantenham o foco da reação de neutralização aonde? No cátion H+ e no ânion OH-, porque eles vão produzir
água. Ah, se eu tiver 2H+, então eu preciso de 2OH- para produzir 2 águas. Ah, 3H+, então eu preciso de 3OH- para produzir 3 águas. 1000H+, eu preciso de 1000OH- para produzir 1000 águas. Tudo bem isso? Então, quando você for balancear a reação química da neutralização, qual que é a sua preocupação? Acertar a quantidade de H+ com a quantidade de OH-. Aí eu tenho um ácido aí que libera 3H+. Eu tenho uma base aí que libera 2OH-. Beleza. Acerta esses coeficientes e acabou. Resolvido o seu problema. Tranquilo isso? Beleza? Ó, vou pegar um exemplo real. Né? Vamos pegar um exemplo que acontece aí no dia a dia. Sei lá, numa indústria, a gente tem ácido sulfúrico e ele precisa ser neutralizado. Então, eles jogam hidróxido de alumínio para neutralizar esse cara. Quantos H+ eu tenho aqui? 2. Quantos OH- eu tenho aqui? 3. Tá certo a quantidade? Gente, ó, se eu esquecer, é tudo aquoso, é sempre aquoso aqui, tá bom? Estou falando de ácido e base, estou usando a definição de Arrhenius, tem que ser aquoso. Então, ó, aqui eu tenho 2H+, e aqui eu tenho 3OH-. Está errado, a quantidade não está batendo, não está fechando. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que acertar as quantidades de H+ e OH-. Se eu tenho 2H+ e 3OH-, para acertar aqui eu multiplico por 2 e aqui eu multiplico por 3. Por quê? Ó? 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Gente, tipo ligação iônica, quando você fazer a ligação iônica. Você tem as carguinhas lá, você precisa equilibrar as carguinhas, você cruza. Aqui é a mesma pegada, ó. Você tem as quantidades, você precisa equilibrar, cruza. Então, 2 daqui vai para lá, o 3 daqui vem para cá, porque daí o produto vai ser uma igualdade. 3 vezes 2 e 2 vezes 3 dá o mesmo resultado. Se eu tenho 6H+ e 6OH-, eu vou conseguir produzir quantas águas? 6 águas. Beleza? Suave? A produzir 6 águas. O que sobra? Tudo. E aí aqui, a regra é para você escrever um composto iônico. Então, primeiro o cátion, depois o ânion. Quem é o cátion aí? Sobrou? Al. Quantos Al sobraram? 2. Quem é o ânion? SO4. Quantos ânions sobraram? 3. Pronto. Então, o sal formado nessa neutralização é o Al2, SO4, 3. Beleza? Suave isso, gente. Informativo quase. Por enquanto a gente está nessa aí. Nessa pegada de informação. Tranquilo isso? Beleza? Para dar nome para esse negócio. Isso aqui é o ácido sulfúrico. Aqui é o hidróxido de alumínio. Ácido sulfúrico, a gente já viu isso lá na produção dos íons, lá quando a gente fazia a ionização do ácido. O ácido sulfúrico, quando ionizado na água, ico vai virar o quê? Lembra daquela frasezinha horrível que eu falei para vocês? Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Lembra? Então aqui, ó. Vou pôr aqui embaixo. Mosquito teimoso. Te mato, te pico, te meto no vidrico. Então, todo ácido que termina em ico vai virar ato. Então, ácido sulfúrico vai formar aqui o sulfato, né? Ah, mas tinha que ser sulfurato isso, mas aí eles tiraram o R aí e virou sulfato, mais fácil de falar, né? Sulfato do quê?
sulfato de alumínio. Tranquilo isso, gente. Suave esse negócio. Terminação, ico virou ato. Então, ácido sulfúrico virou sulfato. Beleza? Tranquilo? Querem dar um print nesse negócio aí? Foi? Alguém já foi? Já. Vou apagar, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido. Ó, velho, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa, é meio bobo, mas eu não entendi muito bem assim. Sei lá, eu tenho uma bacia que tem água. E aí eu vou colocar dentro dessa bacia uma água, uma base. E aí, logo em seguida, eu vou jogar um ácido. Vai ocorrer a reação de neutralização, certo? Certo. Então, eu posso dizer que o volume final de água é maior ou ele é tão pequeno que é uma coisa muito indispensável, assim? Se você jogar o ácido e a base sólidos, né, eles anidros, eles sem água, só adicionar o ácido e só adicionar a base, a variação de volume é desprezível. Você vai variar volume se, por exemplo, sei lá, você tinha uma bacia de 1 litro, aí você jogou meio litro de uma solução aquosa do ácido, mais meio litro de uma solução aquosa da base, e aí no final vai dar 2 litros, né? Então, a produção de água aqui na equação, a quantidade de água produzida é desprezível, né, para a solução em geral. Mas se você jogar soluções, aí vai ter variação de volume. Se você só jogar o ácido, só jogar a base, aí não vai ter variação de volume. Beleza, obrigada. Beleza? Nada, imagina. Bom, eu vou deixar aqui a frasezinha horrível no cantinho para vocês irem lembrando. Bom, Professor, Oi. desculpe, é que eu não consigo levantar a mão. Voltando na dúvida da Natália, mas se eu colocar um ácido, por exemplo, primeiro na água, ele não vai sofrer de solução? Na verdade, antes da reação, eles sempre vão sofrer a dissolução, no caso do ácido, seguido da ionização, e aí sim ele vai estar disponível para reagir, né? Então a reação já vai acontecer com os íons livres. Então vai acontecer na sequência. Então você jogou o ácido na água. Então o ácido sofre a dissolução, ele se dissolve na água. Depois da dissolução ele sofre a ionização. Aí libera os íons H+, e OH- na água. Ficam ali livres. Aí você joga a base. Aí ela sofre a dissolução, ela se dissolve na água. Aí a base é um composto iônico. Aí ela sofre a dissociação desses íons. E aí ela vai estar disponível para reagir. É que todo esse processo acontece muito rápido. É basicamente instantâneo. Então, quando você joga um ácido na água, é praticamente de imediato que ele sofre a dissolução. Tanto que, assim, a gente fala que o seguro, né, o que é, né, recomendável, é você jogar o ácido na água, porque daí você vai ter um volume grande de água, e aí você vai jogando o ácido aos poucos na água, porque daí ele vai se dissolvendo e vai se espalhando. Essa ionização do ácido na água é tão rápida, e é exotérmica, ela libera calor, que se você tiver um pote com ácido e jogar água, isso se torna perigoso. Por que se torna perigoso? A hora que você vai jogar água, a hora que a água bater na superfície do ácido, tentar se dissolver ali, como é uma reação exotérmica, o ácido que está em contato com as gotículas de água que bateram lá na superfície logo de cara, vão se ionizar e esquentar aquela região. Pode esquentar tanto que a água evapora. E junto com o vapor de água, ela arrasta partículas de ácido. Então, a hora que você joga água no ácido, pode espirrar. E pode voar ácido para tudo quanto é lado. Então, toda vez que você for fazer, aí tanto faz uma dissolução de um ácido ou de uma base. Qual é o recomendado? Você adicionar o ácido na água ou a base na água. Nunca o contrário. Nunca jogar água em cima deles.
Porque esse processo é muito rápido, é basicamente instantâneo. Você nem consegue medir velocidade da reação de ionização, por exemplo. Você vai medir a velocidade da reação de ionização, vai ficar na casa dos milésimos de segundo, porque é um processo... Então, a gente, por ser um processo tão rápido, a gente finge que isso acontece de automático. Você tem ácido na água, ele está ionizado. Por quê? Porque é muito rápido a ionização. Você tem uma base na água, ele está dissociado. Por quê? Porque é muito rápido o que acontece, né? Então, acontece em todos os processos. Acontece a dissolução, acontece a ionização no caso do ácido, acontece a dissociação no caso da base, e aí sim, só depois é que acontece a reação. Mas se você pensar nesse passo a passo, né, ele é meio que de imediato, assim, ele é instantâneo, né? Então, a gente não estuda tempo para isso acontecer porque nem faz sentido. É uma reação muito, muito, muito rápida e muito exotérmica. Eu apaguei aqui, mas quando a gente escreve a reação genérica lá, o H+ e o OH-, virando água, essa reação é exotérmica e ela tem um valor fixo. Se você tem um ácido forte e uma base forte, então se você tem H+ e OH- disponível, por mol de água formada você libera 56 kJ, 56 mil joules de energia por mol de água formada. Então é uma reação exotérmica e é uma reação muito exotérmica. Tanto que, assim, né, é um erro teórico, né, um erro prático, né? Quem estuda química pensa assim, puxa, eu tô lá no laboratório mexendo com ácido, caiu um ácido na minha pele e tá queimando. Joga uma base, né? Não é assim que funciona. O recomendado, se caiu ácido na sua pele, é lavar em abundância. É muito melhor lavar em abundância do que jogar uma base para neutralizar. Por quê? Se você jogar uma base para neutralizar, o que vai acontecer? O ácido estava corroendo sua pele. Aí você joga a base, eles vão neutralizar onde? Na sua pele. E aí ela vai liberar o quê? Sal. Vai arder pra caramba, porque já está corroído a sua pele. Mas além disso, vai liberar muito calor. E esse calor vai queimar a sua pele. Então você vai ter queimaduras mais graves ainda se você tentar na sua pele neutralizar um ácido com uma base. Por causa dessa liberação de energia. É uma energia muito grande. É uma quantidade de energia realmente... Então, por exemplo, você vai trabalhar com ácidos fortes lá no seu laboratório. Sei lá, o ano passado eu queria produzir um negócio lá em laboratório, no laboratório da escola que eu trabalhava. Eu queria produzir nitrocelulose. Então, transformar algodão em algodão pólvora, que eles chamam. Que é o algodão que queima e não deixa vestígio nenhum. Ele evapora por completo. Aí eu estava lá mexendo e para produzir essa nitrocelulose eu preciso fazer uma desidratação na celulose, usando ácido sulfúrico altamente concentrado, ácido sulfúrico 98%. Então é 98% ácido sulfúrico, 2% água. É um pouquinho de água só para estar ionizado, só para ter íons H+ lá, né? Então era um ácido muito forte. O que eu fiz? Já peguei o bicarbonato de sódio e deixei em cima da bancada. Por quê? O bicarbonato de sódio é um sal com caráter básico. E na reação dele, ele libera gás carbônico. Então, o bicarbonato em meio ácido libera gás carbônico. Então, eu consigo ver ele borbulhando. Então, eu sei quando neutralizou e quando não neutralizou. Você vai jogando bicarbonato. Tá saindo bolinha, tá neutralizando. Vai jogando. Tá saindo bolinha, tá neutralizando. Jogou, parou de sair bolinha, neutralizou o ácido. Então, ele é visual. Então, eu já deixei o pote lá de bicarbonato. Por quê? Porque eu estava mexendo com ácido muito forte. E o ácido sulfúrico, ele é tão forte que mesmo você dissolvendo ele, ele vai continuar reagindo. Então, se eu jogasse água, ainda assim ele continuaria reagindo. Então, a gente precisa usar outros recursos, mas nunca uma base. Porque daí, se eu jogasse a base, ela ia terminar de queimar a minha pele. E o outro problema, né? Jogou base. E se você jogar muita? Vai estar em excesso de base, a base vai continuar agindo e vai continuar fazendo mal. Aí você joga um pouquinho de ácido, né? Então você teria que fazer um cálculo estequiométrico antes de jogar para conseguir saber exatamente a quantidade de um e do outro. Tanto que em acidentes desse tipo, em laboratório, qual é a recomendação? Água. Quanto? Muita. Né? Não sei se na escola que vocês estudavam tinha laboratório,
mas é obrigatório, é por lei. Você tem um laboratório, você vai receber estudantes no laboratório, tem que ter um chuveiro de laboratório. É um chuveiro com uma piazinha e com 2 chuveirinhos assim, porque daí se você puser a cara, eles vão na direção do seu olho, e um chuveirão grande em cima. Quando você aciona aquilo, ele tem que ter uma vazão mínima de 10 litros por minuto. Então tem que sair no mínimo 10 litros de água em 1 minuto. Né? E aí vem bombeiro e coisas do tipo, verificar se aquilo está funcionando. Então uma vez por ano você tem que pegar um balde lá, pôr o balde embaixo do chuveiro, ligar o chuveiro e cronometrar 1 minuto. E ver se em 1 minuto enche o balde de 10 litros. Então, essa é a saída mais, vamos dizer assim, fácil e certa para a gente conseguir se livrar do ácido. É jogar água, não neutralizar com a base. Mas aí é só uma questão de laboratório. Lá no dia a dia de vocês, para neutralizar um ácido, a gente usa uma base e pronto, e acabou. Mas na prática não é bem assim que isso funciona. Beleza? Tranquilo isso? Tranquilo, Natália, que fez a dúvida, né? Tranquilo, David? Ó, vamos olhar esse. Vamos continuar? Vou dar mais um exemplo aqui, sei lá. Vamos pegar um outro ácido. Então, HNO2 com MgOH. Aqui eu só tenho um H. Eu tenho 2 OHs. Então, do mesmo jeito que lá, se aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2, tenho que balancear. Põe o 2 aqui na frente. Aqui não precisa pôr 1. Então, se você não quiser pôr 1 aqui, pode deixar sem. Se eu tenho 2 Hs e 2 OHs, eu vou produzir 2 águas. Além de produzir 2 águas, vai sobrar Mg, NO2, 2. Bom, e o nome desse negócio? Qual que é o nome do HNO2? Ácido nitroso. O nítrico é o HNO3, então aqui é o nitroso. Ácido nitroso com hidróxido de magnésio. Aí eu vou produzir aqui então o nitrito de magnésio. Certo? Bom, já estou, sei lá, no meio da aula de neutralização e não fiz a neutralização clássica. Qual que é a neutralização clássica? O HCl e o NaOH. O que produz HCl e NaOH? NaCl e água. Gente, viu essa aqui? Você já escreve direto, né? HCl com NaOH vai produzir o NaCl e a água. Um H e um OH vai produzir uma água só. Tinha um Na e um Cl e formou NaCl. Ácido clorídrico, hidróxido de sódio, forma o cloreto de sódio. Beleza? Tranquilo isso? Suave? Então, tem um ácido e uma base a certas quantidades de H e OH, produz o número máximo possível de águas e forma o sal. O sal proveniente disso, né, vai ter um nome, terminação hídrico. Termina em eto, terminação oso, termina em ito, e a que a gente fez lá na lousa passada, a terminação em ico, termina em ato. Então, mosquito teimoso, timato, tipico, timeto, no vidrico. Tranquilo isso? Fiz um exemplo para cada fim de nome lá para a gente montar os nomes dos sais. O de magnésio, de sódio não muda. Por quê? Porque aqui era um composto iônico e aqui continua um composto iônico. Aqui era um composto iônico, continua composto iônico.
Então o cátion não vai mudar de nome. Só muda o ânion. O ânion veio de um ácido. O ânion veio de um composto molecular. Então aqui ele tinha ligações covalentes e aqui ele está em ligações iônicas. É por isso que tem que mudar o fim do nome. Tranquilo isso? Isso é a neutralização total. Sempre acontece neutralização total? Não. De vez em quando acontecem neutralizações parciais. Vou mostrar como que é neutralização parcial lá na lousa. Se você quiser dar um print aí, manda ver. Foi? Então, a neutralização parcial ela pode acontecer de duas formas diferentes. Pode existir uma neutralização parcial do ácido e uma neutralização parcial da base. O que é a neutralização parcial do ácido? Vai sobrar íons H+ no sal. E o que vai ser, então, a neutralização parcial da base? Vai sobrar o H- no sal. Então, quando eu tenho a neutralização parcial do ácido, vai sobrar H+. Então, sei lá, ó, pensando num ácido aqui, H3PO4. Eu posso reagir isso com 1 NaOH. E aqui você vai ver isso. Ele vai fixar a quantidade de um dos participantes. Então, lá, peguei o H3PO4 e eu peguei 1 NaOH. Eu não posso pegar mais do que 1 NaOH. Se eu tenho 1 NaOH, eu só tenho 1 OH-. Então, eu só vou conseguir produzir uma água, porque eu tenho 1 OH- e 3 H+. E o sal vai sobrar um negócio assim, ó. Então, se eu reagir um ácido fosfórico com um hidróxido de sódio, eu só consigo produzir uma água. E o sal formado vai sobrar hidrogênios. Não é o ácido fosfórico. Então, lá vai continuar fosfato. Vai continuar fosfato do quê? De sódio. Ah, mas isso aí não é o fosfato de sódio. Não, não é. Por quê? Porque sobrou Hs. Então, eu vou dizer que sobrou esses Hs aqui. Então, eu vou chamar isso aqui de dihidrogeno fosfato de sódio. Aqui tem um hífen porque tem o H. Então, o nome desse cara é dihidrogenofosfato de sódio. Gente, por causa da nova ortografia, esse hífen e esse H podem desaparecer. E aí vai ficar 2 Is na sequência. Dihidrogeno sem o hífen e o H, tá? Eu não sei, existe essa regra do hífen, e a regra do hífen é assim. Quando a palavra já está estabelecida com hífen, você deixa o hífen. E aí tem uma grande discussão disso na ciência. Isso aqui já é uma palavra estabelecida ou não? Né? Então, para mim, já era uma palavra estabelecida. Então, fica o di com hífen e o H. Mas em vários lugares eu já li isso aqui grudado. Dihidrogeno, sem o hífen e sem o H. Então, assim, de verdade, eu não sei afirmar para vocês qual das duas é o correto e qual das duas vai aparecer. Eu acredito que vai aparecer as duas para vocês. Então, estejam acostumados com as duas. O dihidrogeno sem o hífen e o H ou o dihidrogeno
com hífen e com H. Dá na mesma, né? Então, estejam preparados para aparecer as duas. Então, toda vez que sobrar hidrogênios, você vai chamar isso aqui, ó, de hidrogênio, porque sobrou 2. Se sobrasse 3, tri. Se sobrasse 4, tetra. Se sobrasse 1, mono, né? Para dizer que sobrou 1. Tranquilo isso? Beleza? Tem um cara que eu quero que vocês conheçam, que é muito importante. O H2CO3 reagindo com um NaOH também. O que vai sobrar? Uma água. E o que mais? NaHCO3. Ácido carbônico. Carbônico vai virar carbonato. Então, isso aqui seria hidrogenocarbonato de sódio. Só que ninguém conhece esse cara como hidrogenocarbonato de sódio. Todo mundo conhece esse cara como bicarbonato de sódio. Então prestem atenção nesse cara, porque ele sempre aparece. Fala, Letícia. Letícia? Seu mic tá ruim. Beleza, manda aí. Escreve para nós. Então eu leio para todo mundo a dúvida. Aqui o bate-papo vai para todo mundo, né? É mó legal se ver de perto, né? Eu ponho tudo os quadradinhos pequenininho. Aí lá de longe eu nem consigo me ver. Aqui eu já... Acho que a Letícia está escrevendo um texto. Vai vir uma tese de doutorado. Pode sofrer outra... né? Então, ó, professor, de hidrogênio fosfato pode sofrer outra neutralização? Pode. Ele pode reagir com uma outra base e liberar um H+, daí. Não tem problema nenhum. Pode acontecer. Se for a mesma base, então se for outro hidróxido de sódio, vai sair um H e vai entrar um sódio aqui. Então vai ficar Na2HPO4. Não tem problema. Se for um outro, aí a gente vai formar um negócio que a gente chama de sal composto. Então é um sal com 2 cátions. Então, sei lá, eu reagi aqui com NaOH. Aí formei esse cara. Aí eu venho aqui e reajo esse cara, sei lá, com o KOH. Então, com potássio. Então vai ficar um Na, um potássio, o H e o PO4. E, na verdade, é assim que ele vai formando esses sais compostos. É assim que a gente consegue produzir sais compostos. A gente pode ir neutralizando. Isso nesse caso aqui, a gente podia fazer mais 2 neutralizações. Por isso do dihidrogênio. A gente sabe que sobrou 2 hidrogênios. Antigamente, tinha um outro nome para isso. Além de dihidrogenofosfato de sódio, ele chamava isso de fosfato diácido de sódio. Esse nome caiu em desuso, por quê? Graças a Deus, né? Não usam mais isso. Por quê? Porque ele leva um erro comum. Vou pôr o nome aqui, mas é um nome que a gente não usa mais, tudo bem? Fosfato diácido de sódio. Então, é um fosfato que sobrou 2H+ sódio, tudo bem? Então, ele ainda pode sofrer mais 2 neutralizações para arrancar esses 2 Hs daqui. Só que o fosfato diácido de sódio, por exemplo, é um sal de caráter básico. É um sal que, se você jogar na água, ele vai aumentar o pH da água. Então, no nome, diz aqui que ele é diácido, e se você jogar ele na água, ele vai ter um caráter básico. Então, aí ferra a coisa, né? Tanto que quando vocês, né, ano que vem, estiverem fazendo medicina e estiverem lá estudando bioquímica, na bioquímica existem alguns equilíbrios
E eles chamam esse cara, fosfato de ácido de sódio, de fosfato monobásico de sódio. Por quê? Porque o caráter dele é básico. Então, se você usar ele num equilíbrio lá, por exemplo, para tamponar o seu sangue, o fosfato mono e o fosfato dibásico de sódio são usados para tamponar o sangue para alguns tratamentos, para não deixar variar o pH em alguns tratamentos. Esse cara tem um caráter básico. Ele vai fazer uma solução tampão no seu sangue, segurando o pH acima de 7, por alguns motivos lá, N motivos que a gente pode querer. Mas ele tem um caráter básico. E o nome antigamente tinha lá o diácido, que podia te levar a um incômodo erro. Aqui é a mesma coisa. O hidrogenocarbonato de sódio também era chamado de carbonato monoácido de sódio. Só que esse cara também tem caráter básico. Gente, esse cara aqui é usado como antiácido estomacal. Né? Esse cara aqui, né, tá lá no, sei lá, no heno, em alguns componentes lá dos antiácidos estomacais, a gente tem esse cara, o bicarbonato. Então, esse nome aí, monoácido, diácido, meio que caiu em desuso. Vou até riscar aqui, para você lembrar que a gente não usa esse negócio. Beleza? Tranquilo? Mas é isso sim, Letícia, pode fazer várias neutralizações ainda até acabar. Aqui você pode neutralizar mais uma vez. Aqui você poderia fazer mais 2 neutralizações. Fala, Natália. Vânia, eu fiquei com uma dúvida ali no do ácido fosfórico. Eu tenho o PO4, certo? Certo. Ele, como íon, é o PO4 3-. Isso. Esse 3, ele não tem que ir para o Na? Então, ele iria se fosse uma neutralização total. Só que, ó, pensa aqui. O Na não é mais 1 porque ele é da família 1A? E o H também é mais 1 porque também é da família 1A. Então, aqui, ó, eu tenho uma carga positiva do Na, 2 cargas positivas do H, e ele vai zerar com as cargas negativas do PO4. Então, no final das contas, a carga vai ser zerada. É que ela não vai ser zerada só com NAs. Vai ser zerada com Na e com o PO, com Na e com o H+, né? Para zerar as cargas do PO4. Entendi. Então, eu só faço a cruzinha se for o xizinho, né? Se for total a neutralização. Tá, Neutralização obrigada. total, você pode cruzar as cargas. Neutralização Beleza, obrigada. parcial, a carga vai ser equilibrada para H também. Nada, imagina. Tá bom. Tá bom? Beleza, é isso, gente. Tranquilo? Ó, vou deixar você dar o prints e aí vamos fazer a neutralização parcial da base. Olha, hoje estou impressionante, hein? Estou no horário. Eu passei na frente, alguém já tinha tirado o print ou não? Já deu? Vocês nem estão mais tirando print, né? Olha a preguiça. Vocês viram, né? Olha a técnica. Minhas cachorras estão atacadas, velho. Ontem elas cavaram um vaso. Destruíram os ossinhos. Agora elas estão correndo aqui no corredor, velho. Vão se matar. Mó da hora, né, meu? Antes a gente sempre teve um cachorro só. Aí ele era mó carente, sempre queria brincar com a gente. Agora, velho, elas nem ligam pra gente. Então as duas aí no quintal nem olham pra nós. Bom, ó, agora a gente vai falar da neutralização parcial da base. A base sobra OH- no sal. Natália, você está de mãozinha levantada, mas já foi a dúvida, né? Já, obrigada. Tá bom. Não, só para neutralização parcial da base sobra OH-. Gente, o processo é idêntico. Só que agora, a hora que a gente for fazer a contagem lá, eu vou ter mais OH- do que H+. Sei lá, vamos pegar o HCl e reagir ele com Mg
OH2, hidróxido de magnésio. Ácido clorídrico reagindo com hidróxido de magnésio, o que vai sobrar? Vai sobrar cloreto de magnésio. Ah, mas aqui eu só tenho um H. Então eu só vou conseguir produzir uma água. Aí vai sobrar o Mg, o OH e o Cl. Gente, aqui um cuidado, isso aqui é só um, vamos dizer assim, capricho. Eu mantenho o parênteses, mesmo eu tendo só um H. Por quê? Sei lá, você pode estar distraído e achar que esse H que sobrou é do Cl. Então, que sobrou um H mais do ácido e que a neutralização parcial foi do ácido e não da base. Então, só para você não fazer essa bobagem e chamar isso aí de monohidrogênio quando não é. Então, quando a gente monta a neutralização parcial da base, mesmo que a gente só tenha um OH, e aí com um OH a gente não precisaria de parênteses, a gente mantém o parênteses aí para não dar problema. Então, ácido clorídrico forma cloreto. Cloreto de magnésio. Só que sobrou um OH. Então, eu vou chamar isso aqui de monohidroxicloreto de magnésio. Esse mono eu posso não pôr. Então, eu posso chamar isso só de hidroxicloreto de magnésio. Então, quando sobrar um só, eu posso até me dar o luxo de não dizer quanto que sobrou. Então, monohidroxicloreto de magnésio ou só hidroxicloreto de magnésio. Gente, antigamente isso aqui era chamado também de cloreto monobásico de magnésio. Né? Então, cloreto monobásico de magnésio. Professor, para uma base sofrer neutralização parcial, ela precisa conter mais de 2 OHs na fórmula. Porque me parece que no exemplo do NaOH, se sofrer uma neutralização, já será total. Então, na verdade, Letícia, a gente até consegue fazer uma neutralização parcial de uma base com um OH-, mexendo nas quantidades. Né? Então, sei lá. A gente pode pegar... É um negócio absolutamente estranho, né? Claro. Mas, ó, vou pegar o HCl aqui, com NaOH. Se eu puser 2 NaOH, é lógico que o mais esperado aqui é uma situação forçada. Mas se ele falar que vai fazer essa situação, você tem que aceitar. Você tem que ler o exercício lá e ver o que ele está falando e, fazer o que o exercício está falando. Se ele falar assim, eu quero fazer uma neutralização parcial do NaOH nessa reação. Bagulho esdrúxulo. Estranho pra caramba. Os 2 NaOH com um ácido clorídrico. O que você vai conseguir produzir? Água. E o que vai sobrar? Vai sobrar Na2. Opa. Cobriu lá. Na2. OH. Certo. Isso existe? Existe. É normal? Não. Está bem longe de ser normal. Está bem longe de ser o esperado. O HCl com NaOH reage 1 e 1, forma NaCl e acabou. Né? Uma água, NaCl e acabou. Mas se eu fizer uma reação com 1 HCl e 2 NaOH, vai sobrar um OH-. Isso aqui vai ser monohidroxicloreto de sódio. Não é um sal comum, não é um sal fácil de ser produzido, mas é possível. Então, mesmo que você tenha uma base com um único OH-, você consegue fazer a neutralização parcial dele. Como? Mexendo na quantidade. Tá? Gente, a gente faz isso às vezes na faculdade para alguns casos específicos. Eu nunca vi aparecer um negócio desse no vestibular. É que eu estava respondendo a pergunta da Letícia, então assim, pode acontecer? Pode. É impossível? Não, não é impossível. Mas daí eu venho aqui e falo que é impossível, vem uma porcaria de um texto em algum
vestibular X aí que vocês resolvem fazer, né? Aquelas faculdades meio maluca no interior de não sei aonde, e o infeliz me põe uma reação dessa e fala, nossa, o avô falou que era impossível de acontecer. Não é impossível de acontecer, mas não é comum. Tudo bem? Tranquilo? Bom, deixa eu sair desse lado aqui, senão minha barriga não cabe naquele cantinho. Pode tirar um print aí para eu apagar. A última lousa, prometo. E aí a gente já vai para os exercícios. Professor, posso tirar uma dúvida? Claro. Naquela lousa anterior, a neutralização parcial era do ácido, certo? Certo. E o senhor falou que o sal tinha caráter básico. Como é que eu faço para saber que, apesar da neutralização parcial ser do ácido, o sal tem caráter básico? Bom, isso aí é uma aula que está quase lá no fim do ano, mas vamos lá que não é difícil. Eu já antecipo essa aula, olha que beleza. A gente sempre vai definir o caráter pela força dos cátions. Então, ó, o Na aqui não veio de uma base forte. Como que eu lembro? Aí você tem que lembrar lá do caráter, né? Mas o Na veio de uma base forte. O Cl veio de um ácido forte. Então, esse sal tem caráter neutro. Por quê? Porque os dois são fortes, então o sal vai ter um caráter neutro. Aqui, ó, cloreto de magnésio. O magnésio veio de uma base fraca. Quem são as bases fortes? 1A e 2A, tirando o berílio e o magnésio. Então, o magnésio veio de uma base fraca. E o Cl veio de um ácido forte. Então, esse sal vai ser um sal de caráter ácido. Por quê? Porque ele veio de um ácido forte e de uma base fraca. Então, quem prevalece é o caráter do ácido, porque ele era o forte. Então, sempre assim. Foi o André que perguntou, né? Isso. Então, sempre que você formar o sal, como que eu vou saber o caráter dele? É só olhar para a origem dos componentes. Então eu tive origem aqui no hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio era uma base fraca. E o ácido clorídrico era um ácido forte. Então lá no sal vai prevalecer a força do ácido. Então lá, aquele sal vai ter um caráter ácido. Coincidência aqui, nem pensei nisso, mas sobrou o que aqui? OH-, não foi? E esse cara é um cara com caráter ácido. Por quê? Porque o ácido era forte. É o inverso lá do outro, né? Então, beleza, obrigado. Estudando pelas forças de um e do outro. Mas a gente vai ter uma aula só para isso lá no finzinho, lá na aula 50. A gente vai falar sobre isso lá no segundo semestre. Tranquilo isso, gente? Beleza? Suave. Vou apagar, hein? Então, a última coisa que a gente vai aprender hoje é a formação do sal a partir dos íons. Então, assim, a gente pode montar o sal a partir da neutralização, é o mais comum, é o mais cobrado, mas pode ser que ele só cobre a formação do sal a partir dos íons. Gente, aqui é aula de ligação iônica. Eu vou perder, 30 segundos para explicar esse negócio. Então, se eu falar assim para você, eu quero formar o cloreto de sódio. Eu quero formar o cloreto de sódio. Sódio da família 1A é mais 1, o cloro é menos 1, porque é da 7A. 1 e 1A, então cloreto de sódio é o Na. Sério. Se eu quiser formar o cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio, magnésio é mais 2 e o cloro é menos 1. Eu tenho que cruzar as cargas, então cloreto de magnésio, MgCl2. Então, se ele não te der os ácidos e as bases para reagir,
para formar o sal, você vai ter que pensar na carga, vai ter que usar a carga. Gente, é ligação iônica. Aí, como que eu vou lembrar das cargas? Dica, se você não lembrar da carga, pensa no ácido que deu origem, ou pensa na base que deu origem. Sei lá, eu quero formar um sulfato. Então o sulfato veio do ácido sulfúrico. Então qual é o ácido sulfúrico? H2SO4. Então o sulfato é SO4 2-. Vou ter que lembrar de tudo isso, não tem jeito. Então os principais íons você tem que saber qual é o ácido que deu origem, qual é a base que deu origem e qual é a carga dele. Não tem como escapar. Sabe aqueles 6 dos principais? Então você tem que lembrar os 6, você tem que lembrar a quantidade de H, você tem que lembrar a carga do íon. Tudo bem? Não tem como fugir disso. Não tem, vamos dizer assim, outra opção. Dá para ter um jeitinho? Não tem. Então esses caras você precisa conhecer. Qual é a vantagem? Para quem está fazendo lição, quem está fazendo tarefa, né? Faz umas semanas que eu não passo tarefa, vocês estão fazendo tudo, né? Cada aula tem pouco exercício, lá uns 20, né? Faz tudo. Essas aulas, gente, é aula verificativa. A aula que eu dou informação e a tarefa é verificativa. É ver se você absorveu essa informação. Então, faz tudo, não tem como fugir delas. No sal é a mesma pegada. Então, aqui é treino. Você tem que treinar, usar, aí você vai saber as cargas. Então, sei lá, eu quero fazer o sulfato de alumínio. O alumínio eu sei que é 3+. O sulfato eu tinha que lembrar que veio do ácido sulfúrico, então é 2-. Então esse negócio vai ficar Al2SO4 3. E aí se você está fazendo muito exercício, um monte de coisa, você vai decorando. Você vai decorando qual é o íon, qual é a carga do íon, e aí você não vai esquecer mais de tanto uso. Então aqui não tem muito que eu vou inventar frase, dá para fazer uma coisa ou outra, mas não tem muito o que fazer por vocês. Vocês que têm que treinar, vocês que têm que pegar o jeito dessas coisas, né? Lembrar o nome de cada um desses íons e não tem como muito fugir. Tudo bem isso? Tranquilo? Beleza? Gente, vamos para a apostila para a gente fazer os exercícios. Professor? Oi? Tipo, no começo você falou que a representação da reação dos ácidos e das bases é sempre aquoso, né? E os sais? Então, por quê? O sal é um composto iônico. Todo composto iônico se dissolve em água. Então, como você partiu... aqui eu já paguei as reações. Como você partiu de soluções aquosas, soluções que estavam em água, o produto vai ser gerado dentro da água também. Então, vai ser uma solução aquosa também. Mas é que eu lembro que, tipo, não tem uns sais que são insolúveis em água? Então, hoje a gente parou de falar insolúvel. Todos os sais que a gente fala, eles podem ser pouco solúveis, mas não mais insolúvel. Então, mesmo que ele se dissolva um pouco, uma parte dele vai estar aquoso. Então, você pode pôr aquoso sem medo. Tá bom, obrigado. Deixa eu livrar espaço para sentar. Tô de camiseta verde, a minha internet não caiu nenhuma vez hoje, meu, maior milagre. Usa verde, os negócios ficam caindo, Olha lá, falei e acabou de aparecer uma mensagem. Sua conexão com a internet está instável. Foi só eu falar. Deixa eu pegar aqui a apostila para a gente compartilhar. Gente, é isso, né? Ó, aula 21 e 22 é essa. Depois, a aula 23, fórmula de sais de arrênios. É isso também. Força de eletrólitos, já devia ter falado, mas bom,
eu comento com vocês no comecinho da aula que vem. Não, na verdade, gente, vou comentar agora rapidinho e a gente já faz a aula 24 também. O que é força de eletrólitos? Força de ácido e base é a regra que a gente já teve. Então, quem é o ácido forte? Alfa maior do que 50%, né? Ou quando você tem os oxigenados, você faz aquela continha. Base forte, família 1A e 2A tirando berílio e magnésio, todas as outras são fracas. E o sal? Como que eu vou medir a força de um eletrólito para um sal? Aí você vai ter que estudar a solubilidade dele. Vocês já começaram a ter reação de simples troca e dupla troca? Em qual frente isso? Ainda não, professor. É que lá quando tem simples troca e dupla troca tem as regras de solubilidade. Bom, um sal solúvel é um eletrólito forte. Um sal pouco solúvel é um eletrólito fraco. Para vocês hoje, todos os nitratos, acetatos, família 1A e 2A são fortes e solúveis. O resto são um monte de regra variável, então vocês nem precisam ficar se preocupando. Então, ó, todos os nitratos, acetatos, família 1A e 2A são solúveis e fortes. Os outros, bobagem, beleza? Nem precisa ficar decorando. Nitratos, acetatos, 1A e 2A são bases fortes e solúveis. O resto, não, bobagem. Então, vou para cá. Vamos começar a fazer exercícios da aula 21. Deixa eu ver. Equacione as reações de salinificação seguintes com neutralização total do ácido e da base. Então, ácido clorídrico com hidróxido de alumínio. Gente, eu não vou. O David vai ficar aqui me tirando sarro da minha letra, então eu não vou fazer aqui. Se eu for para a lousa, vocês conseguem ver minha lousa? Como que funciona? Sim, dá para trocar eu não sei descrever, mas dá para focar só a sua câmera, sabe? Dá para mudar o vídeo lá para mim? Então beleza. Uhum. Então, ó, deixa aberto aí em segundo plano o meu compartilhamento e olha lá para a lousa. É só clicar na minha imagenzinha e deixar o meu vídeo como fixo, é isso? Na real, só dá uns 2 cliques na sua imagem que já troca. Beleza. Então, ó, ácido clórico com hidróxido de alumínio. Quem é o ácido clórico? HClO3. Com hidróxido de alumínio. Quem é o hidróxido de alumínio? AlOH3. Então aqui ó, eu tenho um H e 3 OHs. Para balancear, eu ponho 3 aqui. Vou conseguir produzir 3 águas. E vai sobrar AlClO3, 3. Certo? Tranquilo? Clórico, clorato. Clorato de alumínio. Ácido fosfórico com hidróxido de potássio. Ácido fosfórico com hidróxido de potássio. Bom, eu tenho 3 Hs e só um OH. Põe 3 aqui. Vai formar 3 águas de novo. E o K3... Ixi, o 3 saiu torto pra caramba. K3... Opa. Gente, não vou ficar escrevendo os nomes. Posso falar só fosfato de potássio. Ácido sulfúrico com hidróxido de ferro 3. Ácido sulfúrico com hidróxido de ferro 3. Então, é o ferro com carga 3+, é o FeOH3. Bom, aqui eu tenho 2 Hs e 3 OHs. Então, eu vou pôr o 2 aqui e o 3 aqui. Vou conseguir produzir quanto? 6 águas. Além das 6 águas, sobrou 2 ferros,
e 3SO4. Então, isso aí vai ser o sulfato de ferro 3. Sulfato de ferro 3. Beleza? E o último, ácido fosfórico com hidróxido de cálcio. Ácido fosfórico com hidróxido de cálcio. Então, o ácido fosfórico tem 3 Hs e o hidróxido de cálcio tem 2 OHs. Então, vamos lá. Vamos acertar as quantidades. Vou produzir 6 águas. Vai sobrar 3 cálcios e 2 PO4. Ca3PO42 é o fosfato de cálcio. Beleza? É isso, gente? Tranquilo esse negócio? Suave, né? 2. Complete as equações. Só que aqui, ó, o que você tem que reparar aí? Em alguns casos, ele fixou a quantidade de ácido e base que não vai dar neutralização total. Então, às vezes vai ser neutralização total, às vezes vai ser neutralização parcial. Então, presta atenção nesse negócio, hein? Terminaram de copiar já? Vou apagar que não vai caber embaixo aí. Não. Vou apagar tudo aqui, ó. Beleza? Posso? O David chacoalhou a cabeça. Então, se eu apagar e não... Se você não tiver conseguido copiar, depois você manda um WhatsApp pro David e pede pro David para mandar a foto do que ele copiou. É bonita a sua letra, David? Mais ou menos. Mas o pessoal consegue entender, pelo menos. Bom, aí já não sei. Um ou outro consegue. O pessoal mais experiente em decifrar hierogrifo consegue entender sua letra. Tem que ter uma boa base Entendi. para decifrar códigos, porque é complicado. Já está treinando para ser médico, David? Desde já. Minha sogra tem uma letra horrível, horrível, horrível. Aí outro dia a Tamira estava fazendo um vídeo daqueles de, né, que um joga um negócio pro outro, o outro pega, e aí a brincadeira, minha sogra tinha que mandar um negócio escrito para minha mulher. Falei, gente, se alguém filmar o que minha sogra escreveu, ninguém vai conseguir ler aquele negócio. Eu falei para a Tamira, escreve você, fala para ela amassar a bolinha e só jogar a bolinha em branco. E aí você escreve com a sua letra, porque senão ninguém vai entender, né? Eu falei, daí você edita o filme, a hora que for focalizar lá, focaliza com a sua letra, para as pessoas conseguirem entender o que está escrito. Porque, meu, outro dia ela mandou uma receita de um bolo aqui, a Tamira demorou, sei lá, umas 4 horas para fazer o bolo, porque ela tinha que ficar decifrando a receita. Em vez de digitar no WhatsApp, ela escreveu no papel e bateu a foto. A Tamira não conseguia fazer o bolo porque não conseguia entender a letra da mãe. Ela que é mãe, né? Tá? A vida inteira leu aquela letra. Ácido sulfúrico com hidróxido de lítio. Ó, na proporção boa. Um ácido sulfúrico com 2 hidróxidos de lítio. Então aqui ó, eu tenho 2 Hs e 2 OHs. Forma 2 águas. E o Li2 é SO4. Certo? Só que na letra B, ó, ele põe um de cada. Um ácido sulfúrico e um hidróxido de lítio. Bom, se eu tenho um de cada, eu vou ter uma neutralização parcial. E vai sobrar o quê? Vai conseguir fazer uma água e vai sobrar hidrogênio. Então vai ficar LiHSO4. Bom, LiHSO4, qual que é o nome disso? Monohidrogeno sulfato de lítio. Então aqui em cima seria só o sulfato de lítio. Isso aqui é o monohidrogeno sulfato
Certo? Difícil esse negócio, gente? De boa, né? Vamos fazer mais um. H3PO4 com 1 NaOH. Então, 1 H3PO4 com 1 NaOH. Foi o exemplo que eu dei, né? Da neutralização parcial do ácido. Vai formar uma água e vai sobrar o NaH2PO4 de hidrogeno fosfato de sódio. De hidrogeno fosfato de sódio. Essa a gente já tinha feito, né? Umas 3 louças atrás a gente já tinha feito ele. H3PO4 com BaOH2. Então, ó, o H3PO4, 1 também. OH2, 1 também. Então, eu tenho um de cada. Eu vou conseguir produzir 2 águas. E vai sobrar o Ba, o H e o PO4. Então, esse é o monohidrogeno fosfato de bário. Monohidrogeno fosfato de bário. Então, um bom nome, né? Monohidrogeno fosfato de bário. E o último, HBr com MgOH2. 1 HBr. 1 MgOH2. Um de cada, maravilha. Ó. Vai sobrar só uma água. O Mg vai ficar ainda com o OH- e o Br. Br é ácido bromídrico, vai virar brometo. Então é monohidroxibrometo de magnésio. Aí esse mono a gente pode tirar. Hidroxibrometo de magnésio. Esse cara aqui, ó, é o hidroxibrometo de magnésio. Beleza, crianças? Suave esse negócio? 3 é da UERJ. Um caminhão transportando ácido sulfúrico capotou, derramando ácido na estrada. Tragédia, né? Tragédia, vocês prestam atenção. O ácido foi totalmente neutralizado por uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Essa neutralização pode ser corretamente representada pelas equações a seguir. O ácido... Quieta! É a Mora. Ela escuta barulhos lá fora na rua, ela acha que é cão de guarda, sabe? Tem o tamanho de um rato e acha que é um cão de guarda. Se alguém pular aqui, esse latido vai assustar o quê? Não serve para nada. Bom, vamos lá, ó. O ácido sulfúrico com 2 NaOH é o X. Então aqui, ó, gente, você tem 2 Hs e 2 OHs, tudo bem, ó? Porque você tem 2 Hs aqui e 2 OHs. Então você vai formar 2 águas e vai sobrar o quê? Na2SO4. Então o X é Na2SO4. Isso aí, ó. Então pode ser esse ou pode ser esse.
Aqui você tem 1 e 1. Então aqui vai ter uma neutralização parcial e vai sobrar um H. Então vai ser o NaHSO4. NaHSO4, então temos a letra A. Beleza? Werge, suave? Substância de fórmula CaClO2, vendida na forma de pastilhas, é usada na desinfecção de águas de piscina. Essa substância é um sal, né? Nossa, difícil essa do Mackenzie, hein, gente? Meu Deus, hein? Antes o vestibular do Mackenzie fosse isso aí, né? 5. A amônia pode ser biologicamente produzida, sendo encontrada em excrementos de seres humanos e de outros animais. Essa substância apresenta caráter alcalino, podendo reagir com outros gases presentes na atmosfera, responsáveis pela chuva ácida. A reação de neutralização dessa base com os ácidos sulfúrico e nítrico produzem respectivamente. Então vamos lá, gente. Ele não disse se a neutralização era total ou parcial, né? Bom, então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. A neutralização com a amônia é um caso especial. Por quê? Porque a amônia é a única base que na sua formulação não tem um H-. Então, ó, ele tem a reação da amônia com o H2SO4. Gente, a amônia é uma base como todas as outras. Ela vai receber o H+, do mesmo jeito que as outras bases. Qual é a diferença? Ela não vai produzir água. Ela vai pegar esse H+, para formar o íon dela, o NH4+. Então aqui, ó, cada amônia consegue receber um hidrogênio e se transformar em um NH4+. Então a amônia recebe um hidrogênio e forma o NH4+. Bom, se eu só tiver uma amônia para pegar um hidrogênio, então vai sobrar o outro hidrogênio para o SO4. Então, esse aqui vai ser o monohidrogeno sulfato de amônio. Monohidrogeno sulfato de amônio. Agora as cachorras estão chorando porque a Tamira abriu a janela do quarto. Se eu pegar duas amônias, para reagir com ácido sulfúrico, aí eu vou conseguir produzir 2 NH4 mais com enxofre, com sulfato, com SO4. Então aqui eu só vou ter o sulfato de amônio. Então, gente, como que eu faço a neutralização com a amônia? Igual a outra, só que não produz água. Por que não produz água? Porque a amônia não tem o H-. Ela vai pegar o H+ do ácido para formar o NH4+. Então, a amônia com ácido nítrico só tem uma possibilidade, porque só tem um H. Então, vai formar Então, na verdade, a gente tem 3 possibilidades, porque ele não falou se a neutralização era total ou parcial, né? Deixa eu ler de novo. As reações de neutralização dessa base com os seus sais. Então, ele não disse. Então, vamos ver. Né? Então, ou é esse sal com esse aqui, ou é esse sal com esse aqui.
Então tem que terminar com NH4 e NO3. Bom, NH4 e NO3 só tem a letra C, né? Então só dá para ser... Ah, não. Tem a letra C e a letra E, NH4 e NO3. Então tem que ser a letra E, porque ó, NH4, 2, SO4. Então foram essas duas reações que ele escolheu para neutralização. Beleza? Então ó, a amônia pode fazer neutralização parcial ou total, sem problema nenhum. Professor, Oi? a reação, quer dizer, a substância formada pela reação parcial e a total, elas têm o mesmo caráter? Tem o mesmo caráter, isso. Ah, tá. O caráter pode ser mais forte ou mais fraco, porque daí ionizou só um H ou os dois Hs, mas vai ter o mesmo caráter. Beleza, obrigado. Tá bom? Nada, imagina. E, gente, já foi o horário? Eu aqui panguando. Gente, ó, podem fazer de tarefa a parte de sala da aula 21, 22, 23 e 24, tá bom? Sem problema nenhum. Aí eu vou dar uma olhada no caderno de exercício para ver se não é muito exercício. Eu acho que não tem muito exercício de sais. Também dá para fazer todos. Mas se for muitos, aí eu passo para vocês fazerem poucos aí, para não se estressar, né? Que vocês estão agora, né? Numa fase que está difícil. Né? Muitas coisas na cabeça. Então é melhor vocês se estressarem menos. Mas é isso aí, gente. Beleza? Professor, eu queria ver a última reação, por favor. Eu A não tô última conseguindo. reação? Desculpe. Imagina. Olha lá. Bom fim de semana para vocês. Bom feriado na segunda, estudando, né? Nada de folga. O bom não deu folga para vocês no feriado, né? Ele não antecipou o Natal. Nossa, gente, eu vou falar para vocês que vai ser difícil o segundo semestre, hein? Ó, a Tamira no outro colégio entrou de férias semana passada. As meninas estão voltando de férias amanhã, segunda-feira. Segunda-feira as minhas filhas voltam para aula. A Tamira entrou de férias no colégio semana passada, mas não entrou no vetor. E eu tô trabalhando no colégio e aqui no vetor. Então, assim, tipo, férias junto, agora a gente só vai ter, sei lá, em agosto do ano que vem, né? Julho do ano que vem. Porque nas férias de dezembro a gente já perdeu essa expectativa. A gente vai dar aula direto, né? Vai parar para o Natal e para o Ano Novo, né? Para conseguir tirar o atraso da matéria. Porque os colégios não conseguiram fazer que nem a gente aqui, né? Então, no colégio, por exemplo, a gente vai ter que ficar dando aula para repor esse negócio. Então vai tá bacana. A minha perspectiva de férias para a família é julho de 2021, ó, que bacana. E agora eles roubaram todos os nossos feriados do segundo semestre, então segundo semestre vai direto. Não vão parar um diazinho aí, porque eles anteciparam todos os feriados. Eu acho que só 12 de outubro, né? Que ainda não anteciparam. Mas é isso aí, gente. Crianças, beijos, bom fim de semana, se cuidem, bom feriado e até semana que vem. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, Tchau, Pro. Obrigada. Imagina. Tchau, professor. Bom final de semana. Obrigado. Tchau, tchau.